Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, que manifestação do poder do Senhor, aleluia. Dê um abraço bem forte quem está aí próximo a você, você em casa, se tiver aí com seu familiar, abrace-o também, ore com ele, diga: há milagres na sua vida, há manifestação do poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Você que está aí pela internet, não saia, sabe por quê? Tem uma palavra que eu tenho certeza que se você já ouviu um dia, ela hoje vai entrar no seu coração ainda de uma maneira muito mais forte. Nós vamos falar sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus que se manifesta de uma maneira sobrenatural. Então fique aí, se você, durante a nossa transmissão aqui, coloque amém, coloque um foguinho, participe. Sabe por quê? Você também do YouTube, porque quando nós interagimos assim na internet, colocamos um amém, escrevemos um glória a Deus, ou obrigado Senhor, enfim, ou colocamos ali algum emoji, o YouTube e o Instagram entendem que isso é relevante e isso precisa ser passado para mais pessoas. Pode se assentar, igreja. Isso precisa ser passado para mais pessoas. Então, eu sei que você que está nos acompanhando sabe da importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Então participe conosco, não saia. Talvez você esteja aí no trabalho, ou talvez você esteja, alguma dona de casa cuidando das coisas que você tem na sua casa, mas deixa aí o teu celular, deixe conectado conosco e vai ouvindo aquilo que é a ministração da palavra do Senhor para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, saudade de vocês. Domingo passado não estivemos aqui, a pastora Adriana ministrou e como é bom ver vocês. E como sempre eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Aliás, você também que está na internet, nós estamos na Avenida Paraguaçu Paulista 468, aqui em Arthur Alvim. Você, se vier de metrô, eu acho a Estação Patriarca muito mais fácil. Se você vier de carro, tem lugar fácil aqui para estacionar, tá bom? Então não tem dificuldade. Esteja conosco todos os domingos às 10 da manhã. Amém? E período de férias, muita gente de férias. Eu falei que eu ia dizer aqui, então o meu sobrinho de 5 anos, esses dias, ele levantou pela manhã e disse para a mãe dele assim: mamãe, eu estou de férias, de folga e feliz. 5 anos. Então, eu falei, eu vou marcar isso para a minha vida, de férias, de folga e feliz. Mas o que marca muito, é porque o Espírito Santo, a presença de Deus nunca está de férias. Então algumas pessoas ainda de férias justas, passeando, eu sei que estão conectadas conosco pela internet. Então, Deus abençoe, vocês que estão de férias, de folga e felizes, E nós estamos aqui também, todos felizes pela presença do Senhor. E é muito gratificante também, porque eu já disse isso para vocês algumas vezes, que a interação que há do Espírito Santo de Deus aqui nessa casa, ela é muito forte. Nós não combinamos as coisas que vamos fazer aqui. Ai, bispo, mas como isso acontece? Sim, nós não combinamos, porque nós cremos muito na presença do Espírito e na atuação do Espírito. Vez ou outra, que eu falo para o Lucas, veja se consegue fazer essa canção, ou aquilo, ou isso, mas muito difícil fazer isso. Então quando começa o louvor, eu já fico numa expectativa muito grande, a respeito da manifestação do Espírito Santo de Deus, porque as canções e o desenrolar e a própria ministração do momento do louvor, vai tudo se encaixando para aquilo que é a palavra. E nós cremos também que a palavra, ela é um todo daquilo que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E como aqui foi ministrado, a Gabi ministrou muito bem, o momento do louvor é um momento de conexão com o Espírito e é um momento de batalha.
É o momento onde nós começamos, não é, a liberar a manifestação do Espírito Santo sobre nós aqui, e sobre aqueles que estão nos acompanhando, e sobre aqueles que estão sobre, se eu posso dizer, a nossa responsabilidade, as pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo fora daqui. E nós vamos entender isso através da palavra. E eu quero falar com vocês nessa manhã a respeito da graça de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente, e a graça de Deus é abundante. A graça de Deus é suficiente e abundante. E muitas pessoas, quando nós falamos a respeito da graça do Senhor, que ela é suficiente, elas tendem a pensar que a graça é algo, olha, é suficiente, é só para aquele momento, e ela fica fechada ali e acaba ali. Então nós vamos entender nessa manhã que a graça de Deus, ela é suficiente sim para aquele momento, mas ela é abundante porque ela transborda de muitas formas, através da multiforma, da multimovimento do Senhor, daquilo que é sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, não deixe que a tua mente pense que é suficiente, porque olha, Deus me deu um pouco da sua graça aqui, e me ajudou em determinada situação, me orientou, me trouxe uma palavra de conforto, e só foi para aquele momento. Não, é para aquele momento, mas ela vai transbordando, e muitas vezes nós, fechados nesse pensamento, achamos que por aquele momento, tudo aquilo que talvez venha como dificuldade na nossa vida, não vai acontecer nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, a manifestação da graça do Senhor é algo que, por mais que a gente ministra, ela vai sempre preencher as nossas vidas. Então nós vamos buscar sempre sim, entender o que é esse amor, o que é essa graça, mas cada vez mais, nós vamos precisar de mais entendimento a respeito disso, porque a nossa mente limitada, não consegue compreender sempre o todo daquilo que é a presença do Senhor, e por isso que eu orei aqui, você que está pela internet, não fique tentando explicar o que está acontecendo, viva esse momento, porque você vivendo esse momento, muitos outros momentos vão ser vividos na sua vida, muito iguais e muito superiores ainda àquilo que você está vivendo agora. Então, quando nós recebemos aqui um pedido de oração como esse, eu fico muito feliz, porque já é uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E essa senhora aqui, é um cliente meu, a sogra dele está passando por um problema muito difícil, e eu ia contar isso um pouco mais no final dessa palavra, porque isso me marcou muito. Foi na sexta-feira, eu fui até a empresa dele, é um salão pegado à casa dele, e ele me dizendo, pastor, eu queria ter te falado, um pouco antes do Natal você veio aqui, e eu acabei deixando para lá, e a minha sogra, ela sofreu uma queda, e ela teve traumatismo craniano, ela quebrou todas as costelas de um lado, e quebrou ainda a clavícula. E eu fiquei olhando para aquilo e ouvindo o que ele estava falando, e o Espírito Santo de Deus me ministrando, começa a perceber como a minha graça trabalha na vida das pessoas. E ele contando, eu falei, puxa, mas você podia ter realmente me falado, nós já poderíamos ter orado por ela, e eu teria levado isso à igreja, claro. E ele assim me disse, você não quer visitá-la agora? E eu, do jeito que eu estava, quem sabe o que eu faço, né? Eu trabalho um pouco mais sujo, é um trabalho um pouco mais pesado. Então eu entrei com ele, fui visitar, e ela estava ali num leito, bem na sala, conseguiram uma cama hospitalar para ela. E aquela mulher bem magrinha, bem debilitada, amarrada na cama, porque ela fica muito agitada. E eu conversando já ali então com ele, com a esposa dele, e eles me dizendo assim, olha, e ela tem esse problema, ela está começando a ter Alzheimer, e ela tem também esquizofrenia. Então eu olhei para a esposa dele, eu falei, mas desde quando ela sofre disso? E ela me disse, pastor, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe tem esquizofrenia. E eu orei por ela ali, né? Ela estava com a mãozinha amarrada assim, e eu falei, se eu tocar nela e ela vai se agitar, não, pastor, pode tocar. E eu segurei na mão dela e orei com ela ali.
e orei por eles naquela casa, não é? Porque precisa de muita força, você precisa ser muito resiliente, você precisa ser, ultrapassar aquilo que são as suas próprias medidas de força, e eles, e outras coisas ainda, tentando ainda agravar mais aquela situação, porque no hospital, eles queriam que eles tirassem, quando ela estava no hospital, queriam que eles tirassem ela de lá rapidamente, e eles foram assim, colocado sobre eles uma situação até de serem presos, porque eles não tinham como tirar ela daquele momento. Olha, vocês estão querendo abandonar um idoso aqui, não era isso que estava acontecendo, eles precisavam de uma cama, enfim, precisavam de toda uma estrutura para recebê-la em casa. E a graça do Senhor se moveu naquele hospital, porque uma assistente social disse para ele: olha, eu vou conseguir mais alguns dias para vocês aqui, para que vocês consigam arrumar as coisas. Então eles foram e buscaram e conseguiram recursos, e eu saí daquele lugar falando: Senhor, como que a Tua graça se manifesta nas nossas vidas? Como pode, não é, esse casal tão resiliente, tão forte, e eu orando com eles ali, eles dizendo amém e amém, e vai acontecer em nome de Jesus, e crendo no milagre do Senhor sobre aquela vida. E eu então, indo para casa, falei: Senhor, o que acontece? E o Senhor começou a me ministrar muitas coisas. O Senhor começou a me falar a respeito de pessoas que, por conta de uma topada do dedão no móvel da casa, já não querem buscar a Deus, já não querem vir à igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A graça do Senhor, ela nos alcança de uma maneira tão grande, e há pessoas que estão numa situação tão mais difícil que a nossa, mas enfrentam aquele problema acreditando que a graça do Senhor está sobre eles, e acreditando que o poder do Senhor está sobre a vida deles. E o Senhor estava me falando, e eu estou colocando, e eu coloco a minha graça sobre todas as pessoas, e nós temos sido ministrados nesses dias sobre a graça do Senhor, não é mesmo? E nós falamos a respeito do ano 5785 e do ano 2025, e o 5 tem uma representação toda especial no alfabeto hebraico, e isso tem uma representação da bênção do Senhor, e o 25 nos mostra, como a bispa ministrou aqui, 5 vezes mais da graça do Senhor, e nós temos sido ministrados que a graça, ela está sobre nós, mas nesse ano em especial, há uma graça diferenciada sobre as nossas vidas, e o que muitos têm feito com essa graça, têm deixado essa graça de lado. E quando nós vemos uma situação como essa, de uma família lutando com uma pessoa que está ali debilitada, uma pessoa que já há muito tempo sofre de alguma coisa, e eu falei: Senhor, o que está acontecendo com a gente? Senhor, o que está acontecendo com o teu povo? Senhor, o que está acontecendo com pessoas que nós convidamos e sempre dizem assim: olha, um dia eu vou estar lá, e esse dia nunca acontece. O que está acontecendo com pessoas que, ao invés de acolher, ao invés de amparar, ao invés de dar um apoio, falam contra. Pessoas que muitas vezes, não é, olham para nós e falam assim: mas a igreja ainda é pequena, não tem muita gente, sei lá se isso vai virar alguma coisa. Deixa eu te dizer alguma coisa: por nós mesmos nada viraria, mas pelo poder de Deus as coisas acontecem, e a graça de Deus, ela se estende sobre as nossas vidas, a despeito daquilo que nós somos, e a despeito daquilo que nós fazemos, porque é a graça de Deus. Então eu já quero começar ministrando a sua vida, em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, você que nos acompanha nas redes, nada está perdido para a sua vida, porque muita gente olha e me diz: bispo, sabe o que acontece? É que eu tive uma vida desse jeito, uma vida daquele outro jeito, e a minha vida hoje ela não é muito boa, e muita gente procurando acertar a sua vida para poder buscar algo de Deus. Deixa eu te dizer algo: a graça do Senhor te acompanha, a despeito daquilo que foi, do que é ou do que será a sua vida. A graça de Deus é algo que você não precisa ficar tentando explicar,
lugar. A graça de Deus, ela te renova, ela te transforma, ela faz você viver algo novo, faz você viver aquilo que você nunca imaginou, porque é graça, porque é um amor que a gente não consegue explicar, é algo grandioso, que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Só que quando essa graça entra na nossa vida, o Espírito Santo começa a falar com o nosso coração, e a gente começa a entender que mesmo não conseguindo explicar, esse amor e essa graça me alcança e me perdoa, a despeito de tudo aquilo que eu fui ou do que eu sou. Amém? E as pessoas ficam medindo isso. E eu já contei para vocês, eu tinha um amigo que ele se foi, e eu falava para ele: rapaz, volta para os caminhos do Senhor. Quando ele era pequeno, ele saía com o pai dele para pregar nas praças, e isso era muito comum há algum tempo passado. Ele me falava sempre: eu não posso voltar para Deus, porque a minha vida não tem jeito. Eu não posso voltar para o Senhor, porque olha a vida que eu vivo hoje, e assim, sabe, isso não tem perdão para mim. Então tudo aquilo que ele ouviu do pai dele ministrando a sua vida, foi cerrado, foi cortado em algum momento em que ele não conseguia mais se abrir para a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dele, e ele não conseguia entender que ele tinha perdão sobre a vida dele. Ei, você tem perdão do Senhor sobre a sua vida? Em nome de Jesus. E a nossa, se eu posso dizer, preocupação aqui, não é se a igreja estará cheia ou se a igreja estará vazia. A nossa preocupação não é se os nossos canais vão ter muitas pessoas assistindo e vai arrebentar. A nossa preocupação são com as vidas das pessoas, porque a Gabi ministrou aqui, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos sobre nós a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa me ligou nessa semana e me disse: bispo, eu estou indo para uma reunião, e eu já sei que os meus superiores, um deles já foi dispensado, e o outro provavelmente vai ser dispensado, e eu estou indo para essa reunião e eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que eu disse para ela: olha, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele não nos esconde nada. Ele disse que nós teríamos abalos, não é mesmo? Quem lembra disso? Só que lembra de uma outra parte: nós seríamos preservados, e isso faz parte da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Bispo, quer dizer então que eu sou escolhido, que eu sou preferido? É que muitas vezes nós esquecemos disso. Nós lembramos só da parte que está difícil, que olha, houve uma dispensa, que olha, uma porta se fechou, mas nós nos esquecemos que a graça do Senhor está sobre nós, e isso é especial sobre as nossas vidas. A cada dia há uma porção da graça sobre as nossas vidas. A cada dia há uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e quando eu esqueço disso, a minha vida entra em aflição. Quando eu esqueço disso, a minha vida entra numa situação em que eu fico dando mais foco naquilo que é o desespero do que naquilo que são o poder de Deus na minha vida. E isso não está ligado apenas às coisas que podem acontecer, isso não está ligado apenas às questões materiais, isso está ligado, extremamente ligado com aquilo que está na nossa mente, mas sabe principalmente o que? Ligado àquilo que está na nossa alma. As pessoas estão perdendo a sua alma, e é isso que Satanás tem atirado contra muitas pessoas. Ele tem atirado e avançado contra as almas, porque quando ele coloca essa prisão na mente, ele não quer que as pessoas enxerguem aquilo que é a graça de Deus. E mais uma vez eu quero te dizer, a graça de Deus, ela te alcança e ela está disponível para as nossas vidas. A graça do Senhor é um amor tão cheio de provisão, tão cheio de abundância, que a gente não consegue entender, e dia após dia, você que está debaixo dessa graça, você vai ser mais favorecido. Cada dia você vai ser mais favorecido. E eu saí daquele lugar e fui falando, e o Senhor falando a respeito disso, e chamando a minha atenção.
e dizendo: olha, eu tenho aberto essas casas e tenho colocado vocês para ministrarem, então continue ministrando as vidas. E deixa eu te dizer uma coisa, tome um compromisso com Deus, e você vai orar nessa semana, e o Senhor vai te mostrar pessoas, ou uma pessoa que você precisa convidar para estar aqui. E se você precisar buscar essa pessoa, você vai buscar. Se você precisar pegar na mão, você vai buscar e você vai convidar. E só que você vai fazer isso antes. Você vai orar. E deixa eu te dizer algo, essa pessoa não vai dizer não. E você vai trazer ela aqui, amém? Porque isso é o nosso trabalho. Ativar a fé das pessoas, ativar a mente das pessoas, para que a alma dessas pessoas, através do poder do nome de Jesus, seja liberto. E o Senhor Jesus continuou me falando, Ele me chamou muito a atenção na sexta-feira, dizendo: olha, as pessoas estão preocupadas porque coisas corriqueiras não aconteceram, e a minha graça está sobre vocês. As pessoas estão como uma criança, sabe, aquela criança que às vezes cruza o braço, faz um bico e fica emburrado porque ela não pôde comer aquilo que ela queria naquela hora, e o Senhor Jesus dizendo: ei, o que está acontecendo com vocês? Porque vocês estão deixando de lado o meu poder, porque vocês estão se afastando da minha graça, porque vocês estão se distanciando do meu amor. Eu pedia muito perdão ao Senhor. E por isso que eu digo que a manifestação do Espírito ela é muito forte. Que a ministração do louvor aqui, houve o momento de pedirmos perdão ao Senhor. E nós pensamos sempre naquele pecado assim: porque eu fiquei bravo com alguém, porque eu disse uma palavra muito ruim, isso é fato. Mas eu chamo a tua atenção ainda mais, para que se ligue à presença de Deus. E peça perdão ao Senhor, porque tantas vezes a graça do Senhor estava ali pronta para ser manifesta na sua vida, mas você preferiu ser aquela criança de braço cruzado e o beiço bicudo. Não aconteceu do jeito que eu queria. E tem acontecido, notem bem, uma inversão muito grande na mente das pessoas, porque eu sou ainda de um tempo em que, quando passávamos por uma aflição, ou se não passávamos por uma aflição, se fosse um momento feliz ou não, a gente ia para a casa do Senhor e a gente buscava a Deus. E sabe o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas, eu estou aborrecido hoje, eu nem vou na igreja. Que inversão é essa que está acontecendo na sua vida? Você que nos acompanha aí, você faz muito tempo que não busca o Senhor, não é mesmo? Que inversão é essa que está acontecendo? Mas deixa eu te falar, a graça do Senhor está sobre você, para que você volte hoje. Bispo, eu não entendo nada disso, eu não entendo nada de Bíblia. Se abra para aprender. A palavra de Deus diz que a graça do Senhor, ela nos ensina, e eu vou chegar daqui a pouco nisso daí, mas eu preciso falar para você nesta manhã, que a graça do Senhor, ela te alcança onde nós estivermos. E isso é sobrenatural, porque vocês sabem que eu tenho aqui todo um roteiro, mas eu estou seguindo aquilo que o Espírito Santo está falando ao meu coração nessa hora, e proposital, porque eu ia contar dessa experiência, dessa senhora no final, mas veio aqui para mim o pedido de oração, que está chegando ali pela internet. Então eu falei: Senhor, eu quero me abrir para aquilo que é o Teu Espírito Santo, e o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã, o Espírito Santo está te dizendo nessa hora: não dá mais tempo de você ficar com o braço e o beiço bicudo, não dá mais tempo de você ficar nessa choradeira, não dá mais tempo de você ficar, olhando para aquilo que talvez você fez ou deixou de fazer, ou para aquilo que está acontecendo na sua vida agora. Agora é o tempo de olhar para aquilo que o Senhor tem, para que você realize e para que você faça. E as pessoas se prendem naquilo que é o seu passado e naquilo que elas não conseguem realizar. Deus tem muito mais. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. O problema é que eu não posso me prender naquilo que são os meus desejos, naquilo que é a minha vontade. Deus, o Senhor não fez aquilo que eu pensava, aquilo que eu queria, até mesmo achando que era o propósito dEle para a minha vida, e não era. E o Senhor está te dando livramento e você está de bicudo.
Quanto tempo nós ainda vamos perder? E o Senhor falava, fala para o povo parar de perder tempo, porque em Jesus nós temos a plenitude daquilo que é a manifestação do Espírito Santo. Deixa eu ler com você aqui, João 1, 16 e 17, eu vou ler alguns textos hoje ainda. João 1, 16 e 17 diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Provérbios 3, 4, continua. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O Senhor estabelece aquilo que é a sua vontade. O Senhor estabelece aquilo que é a sua lei e ela vem até Moisés. E as pessoas naquele tempo, elas precisavam viver esse momento da lei, onde a lei ela era muito marcante, muito forte, assim como deve ser hoje. Então o Senhor durante esse tempo prepara todo o seu povo, até que venha a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos está em Jesus. E se você reparar, houve toda uma manifestação sobrenatural para que Jesus viesse, sim, mas repare também que houve toda uma manifestação natural para que o Senhor Jesus pudesse estabelecer o seu reino aqui. O reino que dominava da época era o reino romano, e o reino romano ele conseguiu desenvolver muitas coisas. Havia estradas, havia condutores de água, havia um correio muito eficaz para aquilo que era a época. Então, aquilo que era natural foi preenchido com o sobrenatural de Deus. Então, a manifestação do Senhor, através de todos esses recursos, começou a ser espalhada. E o Senhor, então, Jesus, através da sua morte, Ele nos fez entender, através da sua ressurreição, nos fez entender que a sua graça é algo que nós não conseguimos explicar, mas nós precisamos pegar para a nossa vida, para que isso nos preencha. E Jesus então, Ele é a plenitude dos tempos. Provérbios 3, 4 diz, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, quando nós estamos cheios dessa graça, quando nós estamos cheios da graça do Senhor, deixa eu te dizer, você é diferenciado em meio a tantas coisas. Ah, mas são muitas dificuldades, e eu passei outro dia uma vergonha, outro dia eu fui humilhado em algum lugar. A graça do Senhor, mesmo assim, continua sobre a sua vida. E você precisa receber isso. A graça do Senhor é algo que implica receber sempre mais. A graça do Senhor, ela implica em nós entendermos que aqui nós vivemos em comunidade, em comunhão com muitas pessoas, e nós precisamos de conexões, e o Senhor abre muitas vezes, através de conexões com outras pessoas, a manifestação da sua graça sobre as nossas vidas. E isso é algo muito importante também de nós entendermos, porque muitas pessoas se fecham em suas bolhas e não se conectam com outras, então muitas portas não são abertas. Então comece a compreender e abrir o teu entendimento, que a graça do Senhor ela é muito mais ampla e muito mais abundante daquilo que talvez você entendia até hoje. E essa ministração ela começa por mim, em entender que Deus tem muito mais para as nossas vidas, e isso não está ligado somente àquilo que é material, mas como eu disse e quero enfatizar para você nessa manhã, está ligado à nossa alma. E o que eu preciso para chegar e ter isso na minha vida? Hebreus 4,16. A palavra de Deus diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Percebe? Quando eu estou debaixo da graça, vai ter aquele momento que você precisa do escape e vai acontecer. Quando eu estou debaixo da graça, quando vier aquele pensamento terrível, a graça está sobre você e você vai se livrar daquilo. Quando vier sobre você a graça do Senhor, você vai se lembrar que tem livramento para o seu povo. E notem
como a palavra do Senhor nos enche, como a palavra do Senhor nos traz conforto, porque quando nós falamos assim, olha, eu estou indo para uma situação e ela está complicada, mas o Espírito Santo, através da graça, me faz lembrar, mas o povo do Senhor está protegido. Aquilo não traz um alívio para a sua alma? Aquilo não traz um conforto para o seu coração? Se não estiver trazendo um conforto para o seu coração, eu quero declarar em nome de Jesus, que a partir de hoje você vai começar a entender ainda mais, e vai começar a praticar na sua vida esse preenchimento e esse enchimento da graça do Senhor sobre você em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, alcançar a graça para ser ajudado em tempo oportuno. Em todo momento você vai ser ajudado pelo Senhor em nome de Jesus, amém? Quando alcançamos a graça, nós estamos exercitando a nossa fé, e isso faz com que a misericórdia do Senhor se estabeleça nas nossas vidas, e Ele nos ajuda. Ei, a misericórdia do Senhor está sobre você. E é misericórdia de verdade, é misericórdia cheia de amor, é uma misericórdia que não te acusa. E nesses tempos, algo que nós temos que tomar muito cuidado, e eu já ministrei isso sobre a nossa igreja, nós não vamos mais julgar a ninguém, nós não vamos julgar mais a nenhuma causa. E o que tem acontecido nesses dias é que pessoas têm se levantado e dizendo a respeito de algumas situações, olha, está vendo, a mão do Senhor está pesando, por isso está acontecendo aquilo com eles. Preste atenção numa coisa, toda vez que alguém se levanta e diz isso, ela precisa estar muito certa daquilo que ela está falando. Sabe por quê? Porque há pessoas que elas fazem uma ideia de Deus, um Deus carrasco, um Deus que está pronto ali para, não é, derrubar tudo aquilo na vida da pessoa. Então, quem ouve aquilo e quem não tem contato com essa graça do Senhor, o que ela entende? Ah, Deus realmente, se Ele existe, Ele é um ser ruim, que Ele coloca isso na vida das pessoas e Ele destrói, e Ele está pronto para colocar do seu conserto e fazer com que as pessoas sejam destruídas. E veja como é uma habilidade de Satanás, tentando trazer essa separação das pessoas com Deus, achando que Deus, Ele quer destruir alguma coisa. Não, o Senhor, Ele constrói, o Senhor derrama a sua graça, o Senhor derrama o seu amor, o Senhor derrama da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, o que tem acontecido com a vida de muitas pessoas, são resultados das suas escolhas, são resultados de escolhas de pessoas que talvez tenham poder sobre aquelas pessoas, ou sobre certa comunidade. Então aquilo, quem vai responder é aquela pessoa ao Senhor. Então não me cabe julgar, porque quando eu começo a julgar, e quando eu começo a dizer aos quatro cantos, a mão do Senhor está pesando, eu estou dizendo, olha, vocês aí de fora, vocês não têm perdão, porque o Senhor vem como um carrasco aniquilar a sua vida. Mas o que eu quero ministrar sobre as nossas vidas nessa manhã, é que o amor de Deus, nós não conseguimos entender, e Ele é sobre todas as pessoas, e essa misericórdia, ela é cheia da graça do Senhor, e que alcança todo aquele que levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu estou diante da Tua presença, e eu preciso da Tua misericórdia sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu ministro que o Espírito Santo agora faça um conserto na tua mente, faça um conserto na tua alma, e você entenda que a misericórdia e a graça do Senhor está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você é socorrido em tempo oportuno. Você não está abandonado lá no alto mar, num barquinho à deriva. Não tem ninguém, você não consegue enxergar nem as distâncias. Vem o socorro do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor e a graça de Deus nos faz sermos pessoas escolhidas no meio de muitas outras pessoas. Você é escolhido do Senhor, você é escolhida do Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor, quando ela vem sobre as nossas vidas, ela acelera os processos, as coisas começam a acontecer, e é por isso que eu orei nessa manhã, que o de repente do Senhor aconteça na sua vida. Bispo, o que é isso?
É você estar esperando uma coisa por muito tempo, aí você se enche da graça do Senhor e você entende, vai vir o tempo oportuno do Senhor, eu vou ser socorrido nessa situação, e de repente acontece, de repente alguém te chama, de repente alguém abre uma porta, de repente alguém te dá uma ideia, de repente aquelas conexões que você tem, te abre uma porta, e o de repente do Senhor, ele acontece nas nossas vidas, quando nós estamos ligados a essa graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Em Hebreus nós lemos que nós precisamos ter a nossa confiança no trono de Deus, no trono da graça. O Senhor está no seu trono, e dali Ele governa, e há o trono da graça que está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estava vendo a ministração também da apóstola Débora, e ela trouxe uma frase do Bill Johnson, e ele fala sobre a diferença, não é? Dessa diferença da graça e da misericórdia. Então guarde isso no teu coração, se você quiser você anote também. A graça de Deus é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. A misericórdia de Deus é quando não recebemos aquilo que merecemos. O que nós merecíamos se não fosse Deus na nossa vida? O que nós merecíamos se não fosse essa graça do Senhor sobre as nossas vidas? Isso é a misericórdia do Senhor. Porque a nossa imperfeição, o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa blasfêmia, aquilo que nós fazíamos de errado, ela foi sobre Jesus na cruz e Ele pagou o preço, e através do Senhor Jesus veio a plenitude daquilo que é a graça sobre as nossas vidas, e nós começamos a viver nessa graça e receber aquilo que nós não merecemos, porque aquilo que nós merecíamos, o Senhor Jesus já pagou na cruz por nós, e nós precisamos entender, e nós não podemos esquecer isso nas nossas vidas. Quando nós cometemos distorções, quando nós cometemos pecados, transgressões, iniquidades, nós recebemos, quando nós nos abrimos à misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e nós não recebemos a punição daquilo que nós merecíamos. Abra a tua alma, abra a tua mente, entenda que o amor do Senhor está sobre a sua vida, a graça do Senhor está sobre você, em nome de Jesus. Bispo, mas sabe que são tantas coisas difíceis. 2 Coríntios 12, 9. Segunda Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí tem gente que no momento difícil, na hora da fraqueza, faz: não vou mais falar com esse Deus não. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Espírito Santo. Quem estava falando isso era um cara que ele tinha todo um poder. Ele era reconhecido pelo Estado, tinha liberdade para fazer algumas coisas muito terríveis, mas ele agora está debaixo da graça do Senhor. E ele começa a reconhecer as suas fraquezas e dizer: meu Deus, na minha fraqueza, na minha dificuldade, eu começo a compreender o que o Senhor tem para a minha vida. E é o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos no momento de uma graça especial. No momento em que o Senhor quer derramar essa graça, e por isso Ele está abrindo a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, para que haja esse entendimento, e que você comece a viver isso, e que você comece a prosperar em todas as áreas, em nome de Jesus. A graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. E quando eu saí daquele lugar, o Senhor falou: olha, a minha graça está naquela casa, a minha graça está sobre a vida daquela mulher, a minha graça está sobre a vida desta família. Erickson, a graça do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é o suficiente para que vocês permaneçam firmes, e vocês vão ver a vitória nisso, e vocês vão prosperar nisso, em nome de Jesus. Você pode ser uma pessoa fraca ou forte. Você pode ser uma pessoa até autossuficiente ou não. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Isso não vai importar. O que importa é quando você alcança, como a palavra do Senhor diz, o trono da graça de Deus.
A graça de Deus, ela é mais do que suficiente para você. Você começa a entender agora que quando nós falamos suficiente, não é aquele bocadinho, aquela porçãozinha, mas ela é suficiente porque ela tem para hoje, ela tem para amanhã, e ela transborda, e ela acontece na sua vida, e ela acontece ao redor das pessoas que estão com você, das pessoas que você ama, das pessoas que dependem sobre você. Mas há princípios muito importantes que eu quero que você anote também. A graça de Deus é suficiente para nós. E a graça de Deus nos leva à abundância. Tem esses dois princípios no seu coração. Bispo, mas como que você firma isso? 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, e abundeis em toda a boa obra. Suficiência, abundância e em tudo. Não é só por aquilo que você acha. E eu profetizo que essa graça é transbordante sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abundância é aquilo que excede. Abundância é aquilo que vai além daquilo que você consegue enxergar. Isso vai começar a transbordar na sua vida, em nome de Jesus. 2025, você vai transbordar em alegria, você vai transbordar nos seus relacionamentos, você vai transbordar no seu conhecimento do amor de Deus, você vai transbordar em prosperidade, você vai transbordar na sua saúde, em nome de Jesus. Você vai transbordar em ousadia. Você vai se surpreender. Olha, pensei que não conseguiria falar aquilo e falei. Não pensei que eu não conseguia entrar naquele lugar e não entrei. A diferença de quem consegue um êxito, de quem consegue uma vitória, entre aquele que não consegue, é porque ele pegou e começou a fazer. E o Espírito Santo está sobre você agora, e a graça do Senhor vai fazer com que você comece a fazer, em nome de Jesus, amém? A graça, ela é um fluxo contínuo do céu sobre as nossas vidas. E note uma coisa, por que ela transborda? Porque ela vem sobre você e ela é liberada para a vida de outras pessoas. Por isso que a palavra do Senhor, ela é muito forte, porque nós estamos aqui ministrando, e isso começa a ser feito na vida de outras pessoas, e também isso com relação ao nosso dia a dia, com relação àquilo que aparentemente é natural, eu começo a realizar as coisas, e isso vai abençoando a vida de outras pessoas, e isso abençoa através de negócios, através do trabalho que você realiza, através da palavra que você fala, através daquilo que você compra, aquilo que você vende, vai se multiplicando na vida das pessoas, e isso é transbordante. E o Senhor Jesus, Ele também me chamou a atenção muito forte, porque que na vida de muitas pessoas, parece que ao redor dela acontece muitas coisas, e para ela não, é porque ela está cheia da graça do Senhor, e isso se manifesta muito na vida de outras pessoas, mas ela mesma ainda não entendeu sobre essa graça. O que está faltando você entender sobre essa graça? Ela está sobre você. E notem, você está irradiando essa graça que o Senhor coloca sobre você, e as outras pessoas estão entendendo. Então onde você está preso, onde você está paralisado, onde você está ali, não é? Com o bico e o bracinho cruzado como uma criança, sem entender que o Senhor já abriu a sua graça sobre a sua vida, e você é aquilo que frutifica na vida de muitas pessoas, e com você ainda não aconteceu. Em nome de Jesus. Bispo, mas como que isso acontece? Olha, eu estou aqui pensando e você está ministrando. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está te ministrando aí é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Entenda algo, 2 Timóteo 1:9. Você vai entender algo que é profundo da parte do Senhor. Diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. O Senhor já colocou a graça em você na eternidade.
E eu estou colocando para cá que desde um passado infinito, a graça do Senhor está sobre você. Ele sabe a tua história, Ele sabe a tua vida. Então, a maneira como você conduziu a tua vida até hoje, ela precisa ser mudada para você começar a conduzir agora de uma maneira diferenciada, debaixo do próprio propósito de Deus para a sua vida, para que você entenda então essa graça, e essa graça te traz liberdade. E nesta semana, muitas vezes na internet eu vi pessoas dizendo: como pode Deus fazer isso ou aquilo? Como pode um Deus dizer em que eu tenho liberdade se eu sou podado? Não é? A pessoa dizendo assim de algumas coisas. Veja bem, a graça do Senhor, ela te ensina que esse caminho para você é tortuoso. A graça do Senhor, ela te ensina que se você tomar essa decisão, não vai ser bom para a sua vida. Eu aconselho um rapaz e muitas vezes ele vem e me diz: bispo, sabe o que acontece? Muitos dos meus amigos dizem para mim: olha, para você sair dessa situação, você precisa ir com a gente lá naquele lugar, e tem isso e aquilo lá, e tem isso e aquilo outro, e eu não quero. E eu falei: o que está agindo na sua vida é a graça de Deus, porque a graça do Senhor está te ensinando que aquilo não é bom para você, e na verdade aquilo que as pessoas acham que é uma liberdade, você fazer o que quiser, você usar a tua vida como quiser, comer e beber, e se relacionar como quiser, isso na verdade é uma prisão, que faz com que nós não consigamos enxergar a Deus, que faz com que nós não consigamos enxergar o amor de Deus para as nossas vidas, e a vida fica limitada a prazeres momentâneos, e não aquilo que é a eternidade, de uma vida que já começou antes de nós existirmos. E eu falei para aquele moço: olha, a graça do Senhor está te ensinando, porque você sabe como caminhar. E o Senhor Jesus está nos ensinando nessa manhã, que quando nós estamos debaixo dessa graça, nós entendemos o próprio propósito de Deus nas nossas vidas. Receba na sua vida a graça do Senhor, e Ele vai te ensinar todas as coisas, em nome de Jesus. Cada um de nós tem uma história, e cada um de nós viveu até aqui hoje uma porção dessa graça do Senhor sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor nos mostra então que não é por aquilo que eu faço, não são, sabe, aqueles propósitos em coisas externas. E eu já falei mais de uma vez para vocês, não é? Quem seria eu para estar aqui? O que seria eu para ter essa responsabilidade? O Senhor alcança qualquer um de nós. O Senhor alcança vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Não são definidos, escolhidos que vão fazer isso ou aquilo. Todos nós somos escolhidos do Senhor. E essa graça, ela nos alcança na medida que nós nos enchemos dentro desse poder e desse mover do Senhor. Então, quando nós nos abrimos para essa graça, nós precisamos entender também uma coisa muito importante: você precisa olhar para dentro de você. Porque se é algo que vem lá da eternidade, se é algo que Deus já colocou em você, então muitas vezes aquilo que são periféricos, aquilo que está ao nosso redor, não nos quer deixar enxergar o que o próprio Deus já colocou sobre as nossas vidas. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, e eu começo a entender que isso é eterno, que é um propósito, que há uma graça sobre as nossas vidas, eu preciso então olhar para dentro de mim e entender qual é o propósito, e começar a viver na liberdade que o Senhor Jesus propôs para a minha vida. Em nome de Jesus, há uma maior graça sobre você, há uma maior graça sobre a igreja, há uma maior graça sobre aqueles que buscam. Esse ano que entra agora, esse ano que começamos agora, é um ano de uma maior graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Efésios 2, de 1 a 9. É um texto um pouco longo, eu quero que você fique de pé, quero acompanhar, eu já estou indo para terminar. O Espírito Santo está falando muito forte nesta manhã, em nome de Jesus, como tem feito nas nossas reuniões. Efésios 2, de 1 a 9, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas. O que isso significa? Estando nós mortos naquela vida, não é, desgraçada, pelo seu muito amor com que nos amou. 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, pode se assentar. A única maneira de alcançarmos os lugares altos é através da graça do Senhor. Amém? A graça do Senhor nos faz assentar nos lugares altos, em nome de Jesus. A graça está caminhando ao nosso lado, a graça está cheia da verdade, a graça está cheia de abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é autossuficiência, não é autocompetência, mas é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E o dom do Senhor está derramado sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. O dom do Senhor, da graça, a graça do Senhor está colocada sobre nós. Muitas pessoas não recebem, sabe por quê? Por causa do orgulho. E o orgulho se manifesta, sabe, às vezes como? Eu acho que Deus me esqueceu. Isso é orgulho. Eu acho que deveria ter sido assim, não foi assim, então, sabe, eu acho que não era esse o propósito de Deus para a minha vida, e se afasta de Deus. Isso é orgulho. O orgulhoso, ele acha que não precisa da graça. O orgulhoso, ele consegue se achegar diante de Deus e fazer como nós fizemos aqui: Senhor, perdoa os nossos pecados e nos visita. Mas você que tem tido esse sentimento, quebre agora isso da sua vida, em nome de Jesus. A salvação que vem do Senhor sobre as nossas vidas, ela implica num resgate, ela implica em libertação, ela implica em cura, ela implica em liberdade, ela implica em prosperidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fique atento para aquilo que estão falando. Hoje há uma tal de hipergraça. Deus entende. Será mesmo que Deus entende? O que eu quero te dizer é que a graça dele está sobre você com amor. Não, eu fiz assim, mas Deus entende. Sabe como é que as coisas hoje mudaram muito? Nós vimos aqui no comecinho, a lei começa ali em Moisés, Jesus vem, ele aperfeiçoou aquilo, e ele coloca não mais aquele peso da lei, mas ele coloca a sua graça. Então a graça nos ensina todas as coisas. Então o que Deus entende é aquilo que a graça nos ensina, não é aquilo que o nosso coração muitas vezes acha que é. Deus não te deu uma medida de graça para você viver em desgraça. Deus te deu e nos dá uma medida de graça todos os dias, porque mesmo que nós sejamos imperfeitos, essa graça se renova todas as manhãs, e a gente vai caminhando feliz. Como diz lá o meu sobrinho, de férias, de folga e feliz. Férias, folga e feliz é estar na presença de Deus. Bispo, mas é difícil as coisas. Eu sei, eu não consigo saber da vida de todos vocês. O que eu e a bispa fazemos é orar por vocês todos os dias. Mas
Uma das coisas que enche meu coração é saber que a nossa igreja, que a nossa casa e que muitas pessoas que nos acompanham estão cada dia mais se firmando em Cristo. E essa graça vai crescendo nas suas vidas e elas vão cada vez mais se aperfeiçoando, mesmo sendo imperfeitas, assim como eu sou. Em nome de Jesus, a graça de Deus nos alcança. Deus não está procurando ninguém perfeito, não. Ah, bispo, mas quando eu estiver bem eu vou lá. Bispo, quando eu estudar mais um pouco, eu vou ali e prego. Ah, bispo, quando, eu estiver um pouco melhor, eu vou ajudar aqui um pouco na igreja. O Senhor está escolhendo você, mesmo da forma que você quer. Preste atenção numa coisa. Eu vou até fazer o sinal das aspas aqui. Deus pode levantar qualquer pessoa. E mesmo que você ache que isso você está incluído nessa qualquer pessoa, é com você mesmo que o Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã, em nome de Jesus, porque nós precisamos ter a nossa mente transformada. Se apegue à graça do Senhor na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Bíblia fala lá, depois você pode ler em 1 Samuel 15, que Samuel vai e ele coloca Saul como rei, e Saul, ele fala, mas eu sou desprezível, eu sou o menor aqui da tribo, eu sou aquele que não tem relevância nenhuma, e ele foi levantado. Só que ele foi levantado, ele ficou um tempo bem, absorvendo da graça do Senhor sobre a sua vida, depois ele se afastou. E um dia eu posso ministrar sobre isso, mas sabe o que aconteceu com ele? Quando ele se afastou da graça de Deus, a graça foi colocada sobre Davi. Muitas vezes, as pessoas perdem dessa comunhão e dessa graça de Deus sobre as suas vidas, porque não sabem e não conseguem caminhar com ela. Por isso que nós nos reunimos aqui, porque a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito nas nossas vidas, a leitura da palavra, a comunhão com o corpo do Senhor, não nos deixa sair dessa comunhão da graça e nos faz a cada dia aprender mais, nos ensina a cada dia mais, e em nome de Jesus isso está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Deus nos dá uma maior graça todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarde o seu coração. A graça do Senhor é uma capacitação sobrenatural de Deus, é um favor divino para você, é um favor divino para você das redes sociais, é um favor divino para você. Bispo, eu nunca entrei numa igreja. Não é sobre isso que nós estamos falando, é sobre não é sobre religiosidade, nós estamos falando num caminhar com Deus. Mas bispo, você disse agora mesmo que é bom estarmos reunidos. Sabe o que acontece quando a graça de Deus vem sobre a sua vida? Ela começa a te ensinar, e aí você quer aprender mais, e você quer aprender mais. Então quando nós estamos reunidos, é uma fonte de aprendizado daquilo que o Espírito Santo de Deus tem sobre as nossas vidas. Então por isso que eu falo isso. Mas mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja, mesmo que você nunca tenha tido contato com a palavra de Deus, a graça do Senhor está sobre você, e ela quer começar a fazer a diferença na sua vida hoje, em nome de Jesus. E eu anotei também uma frase que a apóstola Débora disse. Ela disse assim: graça é quando Deus se inclina para você. E a graça de Deus é também quando Deus se levanta para você. Isso me marcou tanto, porque nós, na nossa limitação, eu consegui visualizar isso que ela estava dizendo. E ela dizendo assim: olha, o Espírito Santo, Deus vem e olha para as nossas vidas. O que está acontecendo com você? Você está aí abatido, você está aí quebrantado. Vem aqui, eu sou Deus, eu sou teu Pai, eu quero pegar na tua mão. E Ele vem e te coloca na frente, Ele se levanta na sua frente e diz assim: eu sou teu Pai, eu vou conduzir a tua vida. A minha graça te basta e a minha graça está com você. Viva essa verdade na sua vida em nome de Jesus. Viva essa verdade na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Tudo aquilo que é falso nesse ano vai cair sobre a sua vida. A verdade do Senhor, ela vai vir sobre a sua vida.
E João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória no unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A verdade do Senhor é sobre a sua vida essa manhã, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tinha, como sempre, muito mais para ministrar, mas eu quero terminar aqui. Vamos ficar de pé. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça do Senhor governa a tua vida hoje. Aquilo que as pessoas acham que é liberdade, na verdade é um império de morte. Não viva mais a opressão do inferno de morte sobre a sua vida. A palavra de Deus nos mostra aqui claramente que o império da graça é aquele que vive com Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, nós somos livres nessa manhã. A graça do Senhor está sobre você nessa manhã. Em nome de Jesus, receba isso sobre a sua vida. Eu quero terminar falando um pouquinho só sobre a vida de José. Preste atenção, talvez você, nem todos conheçam, talvez você nas redes sociais não conheçam a história de José. José, ele nasce numa família de muitos irmãos, vou resumir bastante aqui. E ele era o caçula, e ele tinha uma certa preferência do seu pai. E José, estou resumindo bastante, ele teve um dia um determinado sonho. E ele acorda desse sonho, e ele disse para sua família assim: olha, o que acontece é o seguinte, eu tive um sonho, e nesse sonho eu dominava sobre todos vocês. Nesse momento José, ele não entende direito a graça de Deus na vida dele, porque ele estava se achando autossuficiente. E acontece então um monte de coisa. A ira dos seus irmãos sobre ele, ficaram com raiva dele. Ele então é vendido como escravo. Acontece algumas coisas, ele é vendido como escravo. Vai parar no Egito. E lá, naquela feira de escravos, ele é comprado por um homem que tinha autoridade no reino, Potifar. E esse homem leva José como escravo, e ali José começa a ser quebrantado. Aquele orgulho de José começa a sair. E ele era capacitado da graça do Senhor, e ele era inteligente, e o Espírito Santo, através da graça, vinha trazendo para ele insights, vinha trazendo para ele ideias, e ele modifica, e ele prospera, mesmo como escravo, a casa de Potifar. E quando ele está no auge, ele já é colocado ali num ponto até de chefia, se eu posso dizer assim. Acontece mais uma coisa com ele. A esposa de Potifar, ela quer se aproveitar dele daquela forma como vocês estão imaginando. Mas aí, José já está cheio da graça, e a graça nos ensina, não é mesmo? E quando ela tentava alguma coisa com ele, a graça do Senhor falava assim: é isso que eu te ensinei, é isso que eu estou ensinando para você. E ele recusa aquela situação, mas mesmo assim ele é acusado, e ele vai de novo para a prisão. Bispo, como é que pode isso? Ele não estava com a graça de Deus. O que eu estou te falando, que muitas dificuldades vêm, porque a graça está te ensinando alguma coisa, e você precisa perder algumas coisas que talvez você ama, para que o Senhor se manifeste nas suas vidas. E ele fica na prisão, ele é esquecido e fica lá. Aí passa muito tempo, e o faraó tem um sonho, aí lembram de José, que José era aquele que na cadeia, a graça do Senhor estava sobre ele, ele interpretava sonhos, e ele é então levado para interpretar o sonho do faraó, e ele interpreta, e passa um tempo, ele passa a ser o segundo homem, depois do faraó naquele reino, e aquele reino prospera, e ele tem ali
articulação e uma facilidade muito grande em fazer negócios, em fazer com que as plantações do reino prosperem. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre ele. Ei, mas e toda aquela dificuldade que ele passou, toda aquela situação que ele passou, onde fica? Sabe onde fica? Assim como é sobre as nossas vidas. Mesmo durante a dificuldade, você está ali cheio da graça de Deus, e ao redor de José muitas pessoas estavam prosperando. Ele era escravo na casa de Potifar, ele tinha uma condição muito complicada, mas a casa de Potifar, aquilo que Potifar possuía, o seu sítio, as suas plantações, a sua criação, estava prosperando, porque aquele escravo, cheio da graça de Deus, comendo ali o que sobrava, fazendo ali as coisas assim até com dificuldade, estava prosperando aquilo que estava ao redor dele. Então muitas vezes nós nos perdemos disso e não entendemos. Eu estou em tanta dificuldade, tanta gente parece que está indo bem nos seus relacionamentos, naquilo que ela faz. Ei, você é uma fonte da graça do Senhor para a vida de muitas pessoas, e chegou o tempo hoje de você sair dessa condição de escravo, que estava passando uma situação complicada, mas ainda assim cheio da graça de Deus, e sair dessa situação e começar a governar. Em nome de Jesus, receba isso na sua alma. Em nome de Jesus, o Senhor tem para você, não é esse esconderijo, não é essa aflição, não é essa choradeira. O Senhor tem para você o momento e uma eternidade de governo para acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, receba isso no teu coração, receba isso na tua alma, em nome de Jesus. Qual é o teu estado atual hoje? Não é melhorar para acontecer. José, quando ele saiu daquele orgulho, ele falou: Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer sobre a minha vida, a sua graça está sobre a minha vida. Ele começou a trabalhar, e ele começou a fazer, e ele começou a realizar, e quando o Potifar estava bravo com ele, ele falava: Senhor, olha, eu vou melhorar isso. E aí ele começou a ter graça com relação àquele que era o seu dono, e Potifar olhava para ele e falava: esse menino, ele tem muito potencial, esse menino, ele tem uma coisa diferente nele, e eu vou começar a colocar esse menino em lugares diferentes, eu vou começar a colocar esse menino em novas conexões. E ele chegou a chefe da casa de Potifar, e ele governava ali. E mesmo que venha a aflição, a graça do Senhor está sobre você, em nome de Jesus. Então não era aquilo que José fazia, mas era aquilo que estava sobre a vida dele, e aquilo que estava sobre a vida dele está sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. A graça que o Senhor está colocando nas nossas vidas hoje vai superabundar na vida de muitos. Então, se você tem que guardar algo hoje, guarde isso no seu coração. A graça do Senhor está sobre você. A graça do Senhor, ela é superabundante, e ela vai sendo colocada a cada dia mais, a cada dia. E ela abençoa todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, em nome de Jesus, isso está na sua alma agora. Não fique na sua casa chorando, não fique na sua casa depressivo, não fique na sua casa achando que você é preterido. Acontece com todo mundo, sabe por quê? Porque você é a fonte da graça na vida deles. Você é a fonte do amor de Deus na vida dessas pessoas. Então, entenda, assim como José entendeu: eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou realizar. Ele tinha todos os motivos para ficar quebrado, caído e quebrantado, mas ele foi e realizou, em nome de Jesus. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Aquilo que foi colocado na eternidade vai se cumprir na sua vida. Aquilo que foi colocado por Deus em você, Ele está agora colocando em você a aptidão, o entendimento que a graça está sobre você, para que se realize na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui, diga um glória a Deus. Fala: eu te amo, Jesus. Amém? A graça do Senhor está sobre nós, o poder do Senhor está sobre nós. Aleluia. Quem pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, coloca mais a tua graça sobre a minha vida,
Senhor, eu quero entender a Tua graça sobre a minha vida. Senhor, da Tua graça em nome de Jesus, eu não quero mais ser aquele que reclamava, aquele que ficava chorando, mas eu quero ser aquele que é cheio da graça do Senhor sobre a minha vida. Clame a graça do Senhor sobre você, clame esse poder sobre a sua vida. É com você, em nome de Jesus. Bispo, eu nunca vim numa igreja, mas é com você, a graça do Senhor é com você. Sabe o que vai acontecer? Amanhã é você que estará ministrando aqui, amanhã é você que vai estar resolvendo o problema de muitas pessoas, amanhã é você que vai ser aquela pessoa procurada para dar um bom conselho, amanhã é você que vai ser aquela pessoa que vai ter recurso para ajudar muita gente, amanhã é você que vai ser aquela pessoa que é referência na sua família, amanhã é você que vão olhar e dizer assim: olha, mas não era aquele depressivo, não era aquela toda cheia de tristeza, o que aconteceu com ela? A graça do Senhor foi manifesta na sua vida de uma maneira grandiosa, sobrenatural, abundante, e começou a acontecer em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus. Eu sou grato ao Senhor porque a cada reunião, o Senhor se manifesta no nosso meio. Meu Pai, como teu servo, o meu clamor é que essa palavra, Senhor, seja fixada na nossa alma. Eu repreendo todo espírito de confusão que tenta na mente fazer esquecer aquilo que a tua graça e, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes esquecemos isso. Pai, para aqueles que já caminham um tempo, que essa manifestação venha sobrenaturalmente. Para aqueles, ó Deus, que estão recebendo isso hoje, que venha um entendimento sobrenatural e que eles se agigantem, que eles entendam, ó Deus, a manifestação do teu poder. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida essa graça do Senhor, eu ministro sobre a sua vida esse poder, essa unção, eu ministro sobre a sua vida. Ser cheio dessa graça, ser cheio da manifestação do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus na sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, nunca mais você vai ter medo. Eu declaro em nome de Jesus, nunca mais você vai ser depressivo. Eu declaro em nome de Jesus, nunca mais a tristeza ou a angústia vai atentar sobre a sua vida de maneira com que você paralise, mas a graça do Senhor a partir de agora vai te ensinar todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Quem crê diga amém, quem crê diga glória a Deus, quem crê diga Senhor, obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Você que nos acompanha nas redes sociais, o Senhor te abençoe, receba o nosso abraço, esteja aqui, eu quero dar um abraço em você, nós queremos cuidar da sua vida, nós queremos abraçar a sua vida, todos aqui queremos te dar assim, aquilo que nós temos, que é a graça do Senhor sobre a sua vida, e dizer que você não está sozinho, amém? Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, igreja.